Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com a juíza Ana Florinda. Ela é titular da 22ª Vara Cível, a Vara de Família, coordenadora do Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas. E o nosso assunto é a adoção consensual unilateral aqui no estado de Alagoas. Doutora Ana Florinda, é um prazer recebê-la. Prazer também estar com você, Elis. O que é que a gente pode entender por adoção consensual unilateral? Olha, a adoção consensual unilateral, ela é uma adoção específica. Destina-se àquelas pessoas que são casadas ou vivem em união estável e têm um filho e aquele filho não tem pai ou mãe registral. Vamos assim, a situação típica seria um padrasto. Então, uma mulher tem um filho e esse filho não tem um reconhecimento do pai biológico, né? Então, mais tarde ela encontra uma pessoa, casa-se ou passa a viver com alguém e esta pessoa assume este filho como seu próprio filho. Forma-se a filiação socioafetiva e depois de algum tempo, aquela família já existe na vida real. Quando você vê aquela família, você vê mãe, pai e filhos, não é? Só que um ou dois daqueles filhos não são filhos do casal. Então, o Código Civil contempla uma facilidade, uma facilitação para que esta paternidade socioafetiva se transforme numa verdadeira paternidade no sentido jurídico. Então, a gente chama consensual porque, na verdade, é um processo que não tem litígio, não tem réu. Você não vai destituir ninguém do poder familiar, uma vez que ele não tem pai. A mãe é favorável, a criança tem que ser favorável, caso contrário não se faz, e o pai que vai adotar, claro, é favorável. Então, é um processo que não tem réu, e por isso nós dizemos que ele é um processo consensual. E unilateral, porque, embora exista o casal, só quem vai adotar digamos assim, é o padrasto, porque a mãe já é mãe. É o padrasto, mas essa situação tem que ser estável. Ah, sim. Esse processo, ele depende de um estudo interdisciplinar muito cuidadoso para verificar se aquela família realmente ela existe dentro de uma realidade. Ela não pode ser feita sem que a criança não tenha realmente um amor por esse pai, sem que esse padrasto não queira realmente ter esse filho. Para você ter ideia, nós fizemos agora, a semana passada, foi em comemoração ao Dia da Criança, nós fizemos 11 adoções desse tipo, e a média de convivência dos pais com esses adotandos é de 8, 11, 10, 6 anos já. Então, é uma convivência já longa, já bastante, já uma solidificação desse relacionamento. Isso independe da presença do pai biológico ainda vivo, por exemplo? É porque só se faz quando o pai biológico não é conhecido. Não é conhecido. Não é conhecido e nem registrou o filho. São muitos os casos nesse sentido? Olha, eu acredito que tem muitos casos, mas na verdade, atualmente, nós já estamos fazendo anualmente uma leva dessas adoções, porque nós levamos muito tempo fazendo o estudo e reservamos a adoção para a Semana da Criança, porque é o tempo que a gente precisa para amadurecer aquele processo, para que aquele pai realmente diga e pense, reflita se de fato ele quer adotar aquela criança. Porque ele tem que ter a certeza que se amanhã ou depois ele se separar daquela mulher, o relacionamento afetivo não existir mais, ele continuará pai daquela criança. Com as obrigações? Com todos os direitos e obrigações. Porque pai é para sempre, né? A adoção ela é irrevogável. Então nós temos que levar bastante tempo conscientizando aquela pessoa daquela realidade. Daquela realidade, tudo isso é feito. Quais são os pontos fundamentais que divergem, por exemplo, de uma adoção tradicional? A adoção tradicional, digamos assim, na verdade são vários tipos de adoção. Nós temos a adoção nacional, temos a adoção internacional, que é feita por pessoas que não residem no território brasileiro. Dentro da adoção nacional, o mais comum é uma criança que foi abandonada, não é? Pelos pais. Aquela que não tem pai, ou então que mãe. foi maltratada, que foi negligenciada e que os pais perdem o poder familiar. Esse tipo de adoção não é feita senão nas varas da infância e juventude, que tem uma competência específica para essas adoções. Geralmente os objetos dessa adoção são aquelas crianças que ficam nos abrigos, nas creches, que são abandonadas pequenas, e o juiz da infância e juventude as inscreve num cadastro de adoção, e onde existe também um cadastro de adotante,
e que aquelas vai ser exatamente feito aquele estudo por ordem de chegada, digamos, no momento daquela adoção, né? Por exemplo, você vai adotar, mas você não pode escolher, você fica numa fila aguardando. Pois é, né? Esse processo de escolha em determinado momento, acho que deve ter pessoas que pensam que está num pet shop, né? Eu quero um assim de olho azul, de pele branca. É verdade. Talvez adotando Bom, mais é verdade, eu né, digo doutora? também que eu tenho certeza que os juízes da infância e juventude, eles não levam esse princípio aos maiores rigores. Porque, às vezes, não há entre o adotante e aquela criança que está naquele momento de ser adotada, aquela empatia que, às vezes, tem que ter entre os seres humanos, né? Então, algumas escolhas são feitas. Por exemplo, eu digo, olha, eu não quero adotar alguém do sexo feminino, porque eu tenho tantos filhos homens e não gostaria de adotar. Isso pode acontecer. São casos que o juiz vai examinar se tem pertinência aquela exigência. Casos, essa agora, não pode existe. ser essa exigência que você diz aí, por exemplo, né? Eu quero branco, olho azul, não sei o quê, tantos metros. Não pode ser assim, porque realmente não é um pet shop, tem que ser um gesto de amor. Mas, bom, então essa adoção é uma adoção feita pelo juizado da infância, pelo juiz da infância e juventude. Existe também a adoção que é feita por crianças que já estão sob a guarda daqueles seus responsáveis. Essas adoções, elas são feitas nas varas de família, mas são adoções litigiosas, porque muitas vezes você tem que destituir um pai do poder familiar. O pai que abandonou e a criança está com a mãe e o padrasto quer adotar. Nesse caso, eu não faço. Por quê? Porque tem que ter um processo de destituição daquele pai do poder familiar. No caso do nosso núcleo, nós só trabalhamos com casos onde não há uma paternidade reconhecida. Existe o caso inverso, com maternidade Existe, de abandono, mas por nunca exemplo? fizemos nenhum caso desse. Mas acredito que na vida, digamos assim, no dia a dia possa existir tais situações, né? Porque existem crianças sem registro materno, isso existe. É muito raro, mas existe. É raro, mas existe. E há a possibilidade, nesse caso, em constituindo uma família, de se fazer a adoção. Na verdade, todos os casos que nós temos são casos de pessoas que não têm um pai biológico que os reconheceu, que colocou o seu nome no registro. Esses casos foram buscados aonde? Nos colégios onde nós trabalhamos. Muito a partir das escolas que nós vamos e detectamos essas necessidades. Como é que está todo esse processo aqui da adoção no estado de Alagoas, né? Olha, eu conheço de perto essa questão que é nova aqui em Alagoas, né? É o 2º ano que se faz, foi um programa pioneiro lá do nosso núcleo, feito a partir dos estudos que foram feitos há alguns anos atrás por mim, e a minha equipe abraçou, né, essa causa, a equipe se entusiasmou pela causa e está muito bem. Nós temos muita demanda. Esse ano mesmo, nós tínhamos mais de 30 casos de demanda em pouco tempo que foi, digamos assim, iniciado o trabalho. Mas só que, como eu lhe digo, desses 30 só selecionamos 11 casos. 11 casos. Por quê, doutora? Porque a equipe interdisciplinar, ela tem muita cautela. Então, se ela notar o mínimo, digamos assim, a mínima hesitação, ela não faz. Então, a gente aguarda, o senhor vai amadurecer a ideia, o senhor vai pensar melhor e vai ver se realmente é isso que o senhor quer. E, além do mais, ele tem que ver se há uma instabilidade entre aquele casal. Né? Se é uma família que vai realmente acolher aquela filiação de uma forma, digamos, em um certo nível de segurança, de tranquilidade, né? Então, esse processo é um processo feito por etapas? É um processo que ele dura de estudos, ele pode demorar 6, 7, 8 meses de estudos. Agora, quando chega na parte jurídica, você faz tudo num dia só. Num dia só eu faço 12, 13. Num dia só, então, ele já pode ser considerado adotado? Imediatamente, é no mesmo dia que se faz tudo. Eu faço tudo num dia só. É bem diferente do processo tradicional. Porque na verdade, essa metodologia foi criada por mim a partir dos meus estudos de mestrado na época, em que eu defendia a possibilidade das adoções consensuais, né? Que seria uma ideia assim, que na época, que foi no ano 2002, foi um pouco até contestado durante a minha arguição de mestrado, foi objeto das críticas lá na minha faculdade e tudo, mas que depois, na verdade, foi aprovado e eu estou mostrando agora que é uma hipótese que foi acadêmica, nascida na academia, mas que tem plena viabilidade na vida cotidiana. E tanto é que estamos fazendo. Então, o que é que nós imaginamos? Adotamos uma metodologia inversa. Em vez de você iniciar um processo, e no curso do processo fazer o estudo,
Nós invertemos. Fizemos o estudo e só damos início ao processo quando sentimos a viabilidade. Por que isso? Isso tem uma razão muito importante. Porque nós trabalhamos com famílias já constituídas. Então, é uma família que socioafetivamente se mostra viável. Então, se você inicia um processo, cria uma expectativa e vamos assim, durante uma entrevista, a criança vai e confidencia, olha, na verdade, eu não quero que ele seja o meu pai mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Aquela realidade, ela pode ser destruída, ela pode ser abalada, ela pode ser afetada negativamente. Porque o bem ou o mal, ela existe e está funcionando, ela tem uma funcionalidade social. Então, uma vez aquela criança, ela vai ser objeto daquela mágoa daquela pessoa. Mas eu crio você há 8 anos e agora você vem me dizer que não quer ser meu filho? Né? Ou então, mas eu vivo com ele há 8 anos e ele agora não quer ser meu pai? Não quer me assumir como filho? Quer dizer, então, essas mágoas existiriam se você iniciasse um processo e depois arquivasse o processo por uma resposta negativa. Então, o que é que nós fazemos? Nós invertemos o processo, criamos uma metodologia inversa, analisamos as viabilidades e, diante das viabilidades, é que nós fazemos o processo. Nem iniciamos se sentimos que a viabilidade não está evidenciada. Qualquer fragilidade nesse caso para é melhor não fragilizar não essa família, entendeu? Para não criar uma expectativa e em seguida haver aquela frustração que vai o quê? Vai destruir aquele núcleo familiar, vai abalar, vai sensibilizar. Quer dizer, nossa interferência naquele núcleo familiar poderia, na verdade, ser negativa em lugar de ser positiva. Pois é, essa é uma situação que a gente vai ter que trabalhar com muita sensibilidade. O Pauta Especial faz um breve intervalo, mas volta já já.